mais um estudo nesta noite. Boa noite a todos. Damos graças a Deus por mais esta oportunidade nesta noite. Damos sequência nos nossos estudos que estamos fazendo, estudos escatológicos. Hoje, na nossa terceira noite, antes de iniciar o nosso estudo propriamente, nós vamos para o vídeo, aquele vídeo que nós passamos ontem. Nós vamos reapresentá-lo hoje novamente. Então, convido você atentamente a acompanhar esse vídeo que nos traz a lembrança de algo que vai acontecer: o arrebatamento da igreja. Preste atenção no que nós vamos assistir agora. O arrebatamento. Haverá um dia em que, no piscar de olhos, tudo mudará. Feitiçadeira. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Muitos duvidam desse grande dia, mesmo aqueles que frequentam a igreja, que ouvem falar da volta do Senhor Jesus, mas não acreditam. O arrebatamento da igreja, o mundo vai estar no desespero. O Espírito Santo não vai estar mais aqui. Quando o Espírito Santo sai, então entra a luz. Várias pessoas ao seu lado na hora da reunião, quando de repente você ficou e elas desapareceram. Aí vem o desespero. A igreja foi arrebatada e você não. Ele virá nas nuvens como um noivo celestial para buscar a sua noiva, isto é, a sua igreja. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Neste dia será pego de surpresa aqueles que não estão preparados para o arrebatamento. Eu não devia estar aqui, eu frequentei a igreja, eu fiz tudo certo. Muitos têm ouvido falar, mas não creem. Qual é? A parte em que Jesus teletransporta os bons para o céu? Os que acreditam, E deixa nós, os pagãos? os que não acreditam. Outros acreditam no arrebatamento, porém não estão vigilantes. Sentem medo da volta do Senhor Jesus, pois não têm certeza da sua salvação. Até vêm na igreja, mas nunca assumem a sua fé. Sabe, só porque você tem uma igreja e um título, não significa que você tenha fé verdadeira. Eu não tinha nenhuma relação. Eu só tinha conforto. E foi assim. E foi assim que eu falhei. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora que vem o vosso Senhor. E você está preparado para o arrebatamento? Cuidado, pode ser a qualquer momento. Muito bem, com essa pergunta a gente segue para o nosso estudo de hoje. Você está preparado para o arrebatamento? Como nós falamos, nós já estudamos essa é a terceira lição nessa série de estudos escatológicos que nós estamos fazendo. Nós já falamos sobre o arrebatamento, detalhamos o arrebatamento,
No nosso segundo estudo, nós tratamos sobre o tribunal de Cristo, aquele tribunal onde os crentes vão comparecer. Ao falar do tribunal de Cristo, nós lembramos que todos nós que temos Jesus como Salvador, um dia vamos comparecer diante deste tribunal. Muitas pessoas não se atentam para esse fato e acham que por serem já crentes não vão prestar contas de mais nada, afinal foi tudo perdoado. A Bíblia, nós ontem lemos que nós iremos sim comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas daquilo que nós fizemos através do nosso corpo depois que recebemos Jesus como Salvador. E nesse tribunal nós receberemos então as coroas, os galardões, e nós ontem explicamos sobre ele. Hoje, pode colocar aí. Hoje nós vamos falar então sobre a grande tribulação. Nós vamos abordar. Deixa eu ver se eu coloquei a Bíblia certinho. Nós vamos abordar a questão da grande tribulação e da ascensão do anticristo. Eu creio que esse estudo de hoje talvez seja um dos mais complexos de passar. É um estudo que nós vamos ler muita coisa, falar muita coisa, e é um assunto bem puxado, não é? No aspecto da escatologia. Aqui tem apenas uma breve ilustração do que nós vamos pensar hoje, do que nós vamos falar hoje à noite. Pode deixar lá na imagem mesmo. Do que nós vamos falar aqui. Hoje nós vamos trazer a lembrança de todo esse quadro escatológico que vai desenrolar após a tribulação. Jesus veio, buscou a sua igreja, então vão surgir, vai começar, não é? Os cavaleiros, todos os cavaleiros, o branco, o vermelho, o preto, o amarelo. Nós teremos os selos que vão ser desenrolados, as 7 trombetas também, as 7 taças também, todas elas mencionadas no Apocalipse, e vale a pena lembrar desde já, todas elas simbólicas. Então nós, ao lermos o Apocalipse, nós precisamos entender que se trata de um livro simbólico, são figuras. Quando nós falamos do cavaleiro, nós não vamos ver um cavaleiro. Quando fala de uma taça sendo derramada, não é que Deus vai pegar uma taça e vai derramar sobre a terra, mas são figuras, símbolos. Nós vamos para a nossa leitura então, Daniel capítulo 9, versículo 27 inicialmente. A palavra de Deus diz assim, Daniel 9, 27: Ele fará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição que esta determinada se derrame sobre ele. Falamos ontem que o livro de Daniel é um livro extremamente profético. Falamos ontem que às vezes nós olhamos para Daniel e lembramos apenas dele na cova dos leões, lembramos de Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha, mas o livro de Daniel ele é extremamente profético. Aqui nesse versículo que nós lemos, traz já a lembrança da tribulação. Quando diz a semana de Daniel, uma semana que contém 7 dias, essa semana fala da tribulação. Quando fala metade da semana, 3 dias e meio, são 3 anos e meio do período de tribulação. E tudo que Daniel falou, profetizou, foi reforçado, atualizado em Apocalipse. Nós vamos ler Apocalipse 13, de 1 a 10. Agora a letra está menor, talvez seria bom você acompanhar aí na sua Bíblia. Apocalipse 13, versículos de 1 a 10. Aqui nós temos já a lembrança aparecendo a figura da besta. Lembremos que nós estamos falando de um livro simbólico. A Bíblia traz Apocalipse 13, versículos de 1 a 10. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão.
e deu-lhe o dragão o seu poder e seu trono e grande autoridade. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Mais uma vez, a lembrança aqui: 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E o relato de João aqui termina dizendo: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos reunidos com a Tua palavra em nossas mãos, e nós clamamos, Senhor, que o Teu Espírito possa nos guiar nesse momento, que o Senhor possa nos dar sabedoria e capacidade para transmitir aquilo que o Senhor quer falar ao coração da igreja. Abra as nossas mentes e os nossos entendimentos, ó Deus, para que nós possamos olhar para a Tua palavra e compreender o que o Senhor tem a nos dizer. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, e no controle do Espírito oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos então entrar um pouquinho agora falando sobre o período de tribulação, descrito em Daniel 9:27, um tempo de 7 anos. Um tempo em que se vai fazer um pacto vai ser confirmado por uma semana, conforme profetizado Daniel, que representa os 7 anos. Esse período de 7 anos da tribulação, ele será dividido em 2 momentos. Esses 2 momentos, como nós falamos, o início da tribulação, 3 anos e meio, e o final da tribulação, 3 anos e meio. O início desse período parece um período de paz, que tudo vai dando certo, e o final, nós vemos então a maldade e o domínio de Satanás, do anticristo, reinando e demonstrando e trazendo grandes sofrimentos sobre a face da terra. O anticristo, quando ele se manifesta na tribulação, ele vai precisar conquistar as pessoas. E então nós temos lá na figura do cavalo branco, aquela figura de um reino aparente de paz. Parece que tudo vai dando certo. Então começa a tribulação, o mundo vai estar com caos. Imagine você, depois do arrebatamento, como é que vai ficar esse mundo? Imagina cada família perdendo parentes, cada casa desaparecendo algumas pessoas, porque hoje quase todas as famílias têm crente. Quase todas as famílias têm alguém que aceitou Jesus, que vai ser levado para o arrebatamento. Quase todas as famílias têm um bebê, um recém-nascido, que vai desaparecer no arrebatamento. Imagina centenas, milhares de mães chorando porque os seus filhos sumiram. Imagina as famílias que perderam aqueles que serviam a Deus. Como vai estar esse mundo? O mundo vai estar um caos. As coisas vão ficar muito piores do que já está. E então aparecerá alguém que vai trazer aparentemente paz. E nós lemos aqui dizendo que ele vai chegar, ele vai resolver os problemas de fome, ele vai resolver as turbulências, as dificuldades, e então com a sua influência ele vai começar a colocar um período de paz e de estabilidade.
Quando nós lemos sobre o anticristo e nós lemos a besta, nós lemos daquele cara que vai ocupar o lugar de Cristo, na nossa mente, pelo menos na minha, sempre vinha a imagem de um cara, vai ser o anticristo, vai ser uma besta. A gente imagina um cara feio, brutal, bravo, arrogante, maldoso, que vai reinar e vai dominar. Mas na verdade é o contrário. Ele vai chegar com uma figura dócil, ele vai ser um pacificador. Todo mundo vai olhar para ele e falar: que lindinho, que cara bom, pessoa mais pacífica. Ele resolve todos os problemas, ele ama todas as pessoas. Ele é aquela pessoa que veio para resolver todos os problemas. Carismático, sábio, habilidoso, com todas as respostas, vai trazer solução para todos os problemas. E durante a tribulação, a figura do anticristo, ela terá uma grande influência e será central nos eventos proféticos. Nós lemos anticristo e nós lemos besta. Vale a pena abrir um parêntese aqui para explicar esse fato. Quando nós falamos em anticristo e besta, nós não estamos falando de dois homens. A grande maioria dos teólogos, ao falar desse assunto, teólogos sérios, não é, que nós lemos, eles trazem que os dois simbolizam a mesma pessoa. O anticristo é a encarnação daquele que vem para tomar o lugar de Cristo. A besta traz a ideia do sistema que vai acompanhar o anticristo. Então, quando nós vamos falar de besta e de anticristo, nós estamos falando de uma pessoa e um sistema que vai dar apoio para que ele possa reinar. Então nós estamos falando de uma pessoa com um esquema bem organizado para liderar toda a humanidade nesse período da tribulação. Em alguns momentos da Bíblia aparece a expressão o homem da iniquidade, falando desse líder mundial que vai se levantar. 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4 traz a expressão o homem do pecado. Ele se oporá e exaltará acima de tudo o que é chamado Deus e acima de tudo o que é objeto de culto. As pessoas vão dizer: não adianta eu clamar a meu Deus, não adianta eu buscar a Deus, porque a paz não chega, os problemas não resolvem. E esse homem, ele está resolvendo os problemas do mundo. Esse homem que surgiu aí, ele vai matar a fome da humanidade. Esse homem que surgiu aí, ele vai resolver as guerras. Então não tem ninguém mais preparado para ser o meu Deus do que esse homem. E dessa forma ele vai conquistar. Dessa forma, com o seu carisma, ele vai enganar e ele vai influenciar. E a Bíblia diz, e nós lemos, que ele vai levar a multidão a segui-lo. As pessoas vão aclamá-lo. E você sabe como é fácil hoje isso, não é? Como é fácil hoje uma pessoa se tornar objeto de aclamação. Nós vemos isso facilmente acontecendo. Agora, a Bíblia nos diz, e no livro do Apocalipse nós encontramos uma descrição detalhada sobre esses eventos. No texto que lemos: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmios. Nós fizemos alguns anos atrás um estudo bem detalhado sobre isso. Esse ano a gente vai apenas passar, trazendo apenas algumas informações. O que significa os 10 chifres? Nós já sabemos, não é? Que não significa chifre na cabeça, né? Você sabe disso. Os 10 chifres, eles são símbolos. O que significa os 10 chifres? 10 reinos. 10 reinos que darão poder, autoridade à besta. As 7 cabeças simbolizam, segundo os teólogos que pesquisam isso, simbolizam os 7 montes, as 7 colinas que representam, interpretadas como a cidade de Roma, ou 7 que é cercada pelos seus 7 montes. Então nós encontramos aqui esse anticristo que surge. Algumas coisas dão pistas, irmãos. Você não vai me ver afirmar, embora que às vezes eu sei que quando nós falamos que vem ali as 7 cabeças, simbolizam 7 montes, 7 colinas que cercam Roma e tal, eu sei que na sua mente já vem algumas coisas, mas eu não posso afirmar o que a Bíblia não afirma. Mas nós podemos conjecturar, não é? Pensar o que simboliza.
Agora, esse líder que vai receber o apoio de 10 reinos do mundo, ou seja, 10 governos, vão entregar a autoridade do seu reino para esse homem. Como se, vamos dar um exemplo aqui, depois eu vou detalhar melhor, mas como se o presidente do Brasil falasse: olha, você é um cara tão sábio, tão inteligente, que eu não quero mais governar o meu país, quem vai governar vai ser você. Só que não serão apenas países, nós vamos falar aqui agora mesmo. Esse líder mundial, chamado de Anticristo, terá poder e influência significativa durante a tribulação. Vai enganar muitas pessoas, vai se apresentar como um salvador e vai se opor a tudo que se levanta no nome de Deus, inclusive aqueles que nesse período decidirem por buscar a Deus, por não aceitarem o domínio do Anticristo. Os 10 chifres, as 7 cabeças, como eu disse, representam 10 reis ou reinos. Apocalipse 17, 12, 3 nos diz assim: os 10 chifres que vistes são 10 o quê? Reis ou reinos, que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta poder, a autoridade que eles possuem. Esses reis simbolizam uma política global que apoiará o anticristo durante a tribulação. Essas 7 cabeças, como nós falamos, ela tem o seu simbolismo. Apocalipse 17, 9, aqui está o sentido, que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Mais uma vez, uma alusão a Roma, e trazendo a figura desta mulher. Você já pode imaginar ou supor o que vem a ser isso aí, não é? O que nós encontramos, irmãos? Esse simbolismo, esse símbolo dos governos, ele traz a ideia de uma política global. Eu não sei se você acompanha a geopolítica, eu não sei se você tem observado hoje as notícias da economia mundial, como está funcionando. Mas se você olhar, o mundo hoje, ele caminha para formar alguns blocos econômicos. Hoje o mundo caminha para formar alguns grandes blocos econômicos. E eu coloquei aqui alguns exemplos para você ver esses blocos que já existem ou que surgirão no futuro, representando esses 10 chifres. Por exemplo, o BRICS. BRICS é um banco de apoio econômico, financeiro do mundo, em que envolve os países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Atualmente, o presidente do BRICS, quem manda é a ex-presidente Dilma Rousseff. Ela que é a presidente do BRICS hoje. O BRICS é um bloco. Existe a União Europeia, que vocês já sabem, não é? Os países da Europa e que tem uma moeda única. Quando a gente fala do BRICS, eu não sei se você já viu falar, mas está sendo preparada uma moeda única para o BRICS. A Europa já tem uma moeda única que é o euro. Já está sendo preparada uma moeda que vai ser usada, uma moeda única que vai ser usada no Brasil, na Rússia, na Índia, na China e na África do Sul. E esse bloco de países nesse período vai ter um líder só. Como na União Europeia já tem o presidente da União Europeia, aqui vamos ter um presidente, e aí começa também outro bloco, como a ASEAN, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Nós temos o NAFTA, que é do governo do norte da América, incluindo aqueles países, Estados Unidos, Canadá, México, a América Central, enfim. Esses blocos, eles vão se unir, vão ter um líder só, e esses líderes, eles vão entregar o governo a quem? Ao anticristo. Então essa é a figura, esse é o símbolo desses 10 chifres que estarão na cabeça da besta. Ele vai receber autoridade para governar, e aí você já pode deduzir como ele vai começar a usar. Mas eu volto a dizer, por mais fascinante que seja, isso que nós falamos são conjecturas, não é? Nós estamos trabalhando em cima do que nós estamos vendo hoje.
eu não gosto de afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. Nós olhamos, nós entendemos, deduzimos, mas isso são apenas conjecturas aqui, baseado no que nós estamos enxergando hoje. O que nós sabemos é que no período do anticristo, os governos, os países, os reinos vão entregar autoridade para o anticristo, para que ele possa então exercer com poder e autoridade esse poder dado ao próprio dragão, Satanás. Através desse poder vai reinar e dominar nesse período da tribulação. Durante a tribulação, alguns eventos específicos trarão grande aflição e sofrimento. Mateus 24, 21, 22 diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Esse período da tribulação será um período de grande sofrimento, marcado por uma série de julgamentos divinos que vão começar imediatamente após a igreja ser arrebatada. Imediatamente após a igreja ser arrebatada, nós teremos então a manifestação, que é relatado aqui nos capítulos 6 e 18, uma descrição muito detalhada sobre o que acontecerá na tribulação, os selos, as trombetas, as taças, e a gente vai passar um pouquinho então detalhando isso aqui. Primeiro vamos falar sobre os selos. A Bíblia fala desses selos que serão abertos. Os selos representam os primeiros juízos divinos que ocorrem bem no início da tribulação. Esses selos, eles marcam um tempo de crescente calamidade e sofrimento sobre a terra. Irmão, se as coisas estão difíceis hoje, a Bíblia diz que isso é apenas o princípio das dores. Tudo que nós vemos hoje são apenas reflexo do que vai acontecer. Então são reflexos, são apenas sinais, ainda não é o fim, é o princípio, é para mostrar o que está para acontecer. O primeiro selo, o cavalo branco, a Bíblia nos traz essa informação. Aqui nos traz a ideia da conquista e do engano. O cavaleiro no cavalo branco é visto como a interpretação do anticristo. Ele que chega no cavalo branco trazendo e representando a cor branca, representa o quê? A paz. E então o anticristo aparece nesse momento como paz, para enganar muitas pessoas. E ele vai aparentemente trazer paz. E você sabe como o inimigo engana fácil as pessoas, não é? Como ele seduz as pessoas. E nesse período de grande clamor, ele vai vir então trazendo a figura, o engano da paz. Depois vem o segundo selo e traz a figura do cavalo vermelho. E quando se abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem, eis, e saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi dado uma grande espada. O cavalo vermelho traz a imagem, a figura de um período de muita guerra e violência. E eu estava pensando nesse período de guerra e de violência que vai acontecer, aonde a paz vai ser tirada, aonde aquela paz aparente ela não mais vai existir. O anticristo promove agora conflitos globais. E eu li isso aqui e eu estava orando e pensando: Senhor, se hoje a gente acha que a violência está terrível, se hoje a matança está tão grande, se hoje tudo que nós vemos está difícil, imagina que isso é só o princípio. Imagina o que vai ser nesses dias. Imagina como vai acontecer quando esse cavalo vermelho surgir. Conflitos no mundo inteiro, mortes e destruições em larga escala. Quando é derramado sangue, vem o outro cavaleiro. Agora é o cavalo preto. E esse cavalo preto com a balança na mão,
E no meio os 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Sabe o que o cavalo preto representa? Uma grande fome e uma crise econômica. O mundo vai estar em guerra. Países que estão em guerra não plantam. Países que estão em guerra não têm agricultura. Países que estão em guerra não produzem alimento. E então vamos ter escassez. Vamos ter? Não, eles vão ter, né? Então o mundo vai passar por uma grande escassez de comida. E vai vir uma grande fome sobre a terra. E agora imagina um mundo devastado pela guerra, pela violência, agora tomado pela fome. E você sabe que a pessoa com fome, ela é capaz de cometer qualquer loucura, porque ela está aflita e com fome. Isso aqui, quando não tem comida, se faz o quê? Racionamento. Não tem comida. E sabe quem detém a maior parte da comida em tempos de guerra? O governo. O governo tem os seus depósitos. E o governo vai estar na mão de quem? Do anticristo. E então quem vai dividir a comida? O anticristo. E ele vai dividir a comida para quem? Para quem estiver acompanhando ele. Para quem estiver acompanhando o sistema, aquele reino. Então a pessoa que se prostrar diante do anticristo, a pessoa que estiver marcada, selada como alguém que se prostra diante dele, recebe a comida. E naquele período, quem entender o que está acontecendo e disser: eu não quero, eu não aceito esse reino, eu quero voltar para Deus, eu quero servir a Deus, eu quero adorar a Deus, ele vai fazer o que? Ele vai comer? Não, ele não vai achar comida, ele vai ser perseguido, ele vai ser maltratado. Então esse período vai ser um período em que o anticristo começa agora a mostrar a sua verdadeira face. Porque por falta de comida surge o outro cavalo. O cavalo amarelo, no original aqui traz a expressão pálido. E por que ele traz essa expressão? Porque fala, não é? Foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por feras da terra. Este cavalo traz a ideia de morte e destruição. Imagine um mundo, um caos, um cenário devastador. 1/4 da população mundial é dizimada. 1/4 de cada 4 pessoas, uma morre nesse período de pestes, fomes e ataques de animais selvagens. Você consegue vislumbrar esse quadro? Para nós isso parece tão distante, não é? Mas imagine animais selvagens matando as pessoas, devorando as pessoas na cidade de Jacaraú. Da onde que vão sair esses animais selvagens? Aí você fala misericórdia, né? Mas sabe de uma coisa? É real. É real. Vai acontecer em Jacaraú, em João Pessoa, em qualquer lugar do mundo. Vai ser um período, vai ser um cumprimento profético. Além das guerras, da fome, os ataques desses animais selvagens. O 5º selo nos diz dos mártires. O 5º selo diz: vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Nesse período existirão mártires que clamarão por justiça. Aqueles que foram mortos durante a tribulação por causa da sua fé, aqueles que não vão aceitar o domínio da besta, aqueles que não vão aceitar o domínio de um anticristo, eles vão ser mortos, eles vão ser perseguidos, vão ser martirizados, eles vão morrer de forma cruel por causa de Cristo.
Eu fico pensando, hoje nós somos salvos pela graça, pela maravilhosa graça. Você simplesmente chega um dia e diz: Jesus, eu recebo o Senhor como meu Salvador, e a sua vida é transformada, e você pode levar a sua vida servindo a Deus. Naquele período não estaremos mais na época da graça. Naquele período a salvação não será mais por graça, mas aqueles que permanecerem fiéis, não se curvarem ao sistema, não se prostrarem diante da besta, eles vão clamar por justiça. Essas pessoas, elas não aceitaram, elas se reconheceram que aquele é o anticristo, e a morte dessas pessoas é um resultado direto da perseguição promovida pelo anticristo ao seu governo. Ele procurará eliminar todos aqueles que se opuserem à sua autoridade. O anticristo vai governar o mundo, vender comida, liberar a pessoa para trabalhar, para fazer qualquer coisa, porque entendamos, gente, nós estamos falando de 7 anos. O mundo vai estar funcionando, as pessoas vão ter que comer, vão ter que ter dinheiro, vão ter que trabalhar, o mundo vai estar acontecendo, mas o anticristo vai ter o controle. Como vai ser esse controle? A gente escuta muitas coisas. Como ele vai controlar a humanidade? Já se falou de chip, já se falou de tantas coisas. Nós não temos um detalhe claro na Bíblia como será isso, mas vai ter uma marca, uma forma dele controlar. Eu estava olhando recentemente, está sendo feito um cadastro mundial por uma empresa, e ela até estava fazendo isso no Brasil há poucos dias, onde essa empresa está cadastrando a íris do olho das pessoas. A pessoa ia lá e cadastrava a íris do seu olho, porque eu não sei se você sabe, a íris do seu olho, ela é única, ela é mais precisa do que a digital. Ela é, parece que 20 vezes mais precisa do que a sua digital. E então essa empresa está cadastrando as pessoas, e ainda é tão boa que está dando R$600 por pessoa que for lá e cadastrar a íris do olho. O repórter foi perguntar para essa pessoa da empresa o porquê isso, e eles disseram: não, é apenas um experimento que nós estamos fazendo, e estamos cadastrando pessoas de todo o mundo, porque nós queremos ter um banco para saber como estão as pessoas. E eu estava pensando, por que não seria por aí um controle mundial? Facilmente. Você tem um controle ali da sua íris do seu olho, só você compra. E se você não for do sistema, você não compra. Ninguém vai ter o seu olho. Não estou falando que é, ok? Não estou falando que vai ser isso, mas é um meio de controle. Enfim, o controle é fácil ser feito, e o anticristo vai ter esse domínio. Ele vai controlar quem compra, quem vai, para onde anda. E se você cai no banco de dados dele, você não tem esse cadastro, é perseguido, é martirizado. Enfim, acontece esse momento. O 6º selo das grandes catástrofes, Apocalipse 6, versículos 12 e 13. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada pelo forte vento deixa cair seus figos verdes. Este selo descreve catástrofes cósmicas que causam terror generalizado. Esses dias um grande burburinho na internet: está acontecendo a lua de sangue. Não sei se você viu isso. Tanta gente, porque é lua de sangue, porque é lua de sangue. E o povo vai lá no Apocalipse e olha isso aqui e fala: tá vendo? É a lua de sangue. Não tem nada a ver com a lua de sangue do Apocalipse. A lua de sangue do Apocalipse, ela é simbólica, ela é uma figura de um período de grandes catástrofes que vão acontecer no mundo quando o 6º selo for aberto. E aí eu volto a falar com você: as catástrofes que nós vemos hoje, tanta tragédia acontecendo, cidades inteiras pegando fogo, cidades inteiras sendo inundadas, terremotos, maremotos e tudo mais,
chega nem perto do que vai acontecer nesse período, marcando já o início do fim. O 7º selo, nós temos a introdução às trombetas. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. O 7º selo nos traz um prelúdio das trombetas, que representa uma outra fase da tribulação. Como a gente pode dizer, se está ruim, vai ficar muito pior. Começa um outro momento. O silêncio que acontece antes reflete o que está por vir. Então entra agora as trombetas do Apocalipse. Trombeta diferente daquela que nós ouviremos no arrebatamento. Trombeta diferente daquela que nós ouviremos no dia em que Jesus nos levar. Agora trombetas de juízo de Deus. Aqui, irmãos, a partir de agora, nesse período, tudo que estava ruim piora. Agora entramos nos 3 últimos anos e meio. Agora começamos um período mais intenso dos eventos da tribulação, trazendo destruição, calamidade e grande impacto. Nesse período, onde é que nós vamos estar? Graças a Deus, né? Nós não vamos ver isso aqui não. Aqui começa um período terrível. A primeira trombeta, Apocalipse 8 e 7, nos traz a figura de granizo e fogo misturados com sangue, que queimam o que? Está aqui? 1/3 da terra, de todas as árvores, de toda a relva verde. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver o que aconteceu na Califórnia, agora, pouco mês ou 2 atrás. A cidade, o estado foi praticamente queimado. Coloca isso agora, aquela cena de uma cidade inteira devastada, uma floresta inteira. Coloca isso a nível mundial. Coloca isso como, nós lemos aqui, 1/3 da terra sendo queimada. Pega o Brasil, divide o Brasil em 3 e queima 1/3 desse Brasil, para você ver o tanto de coisa. Pega o mundo, divide em 3 e 1/3 desse mundo será totalmente queimado. Não haverá mais vegetação, não vai ter produção de alimento, o oxigênio vai ficar poluído, fumaça, você sabe o tanto que é ruim fumaça, né? Imagina isso a um nível de mundo. Segue para a segunda trombeta, grande montanha em chamas no mar. Apocalipse 8, 8 e 9, eu não coloquei referência agora por causa do nosso tempo. Algo como uma grande montanha em chamas é lançada ao mar, destruindo 1/3 das criaturas marinhas e dos navios. O que vai acontecer no mar? Alguma coisa, ou um vulcão ou um meteoro cai no mar em chamas, e ao cair no mar, 1/3 de todos os animais marinhos, ou seja, todos os peixes, todas as embarcações, 1/3 todo vai ser destruído. Isso vai causar, imagina quantos containers cruzam os oceanos trazendo os produtos da Shopee e da Shein. Não vai trazer mais, vai ficar destruído. Quantos containers de alimentos saem do Brasil e de outros países para o outro lado do mundo que não produzem alimento? Não vão ter mais. Imagine o caos que vai virar o mundo. E nós estamos falando de uma coisa que já vem de um período horrível. A coisa vai só piorando. Cai no mar, isso aqui, uma montanha em chamas. Eu gosto de ver João descrevendo, porque, irmão, João está descrevendo uma coisa que ele está vendo, mas ele tem hora que ele usa umas palavras para tentar explicar o que ele está vendo. Mas João, imagina João vendo um avião. Ele viu aviões, mas uma coisa que ele nunca tinha visto. Como é que ele vai descrever isso? João vendo esses grandes navios. Então ele vai descrevendo essas coisas que ele está vendo.
A terceira trombeta, a estrela Absinto, Apocalipse 8, 10 e 11. Uma grande estrela chamada Absinto cai e 1/3 dos rios e fontes de águas da terra tornam-se o quê? Amargas, impróprias para consumo. Contaminação da água potável. Como vai ser feito isso? Não sabemos. Mas 1/3 da água potável do planeta vai ser contaminada. E você sabe já como é escasso a água, né? Agora, imagina nesse período. Quantas mortes e sofrimentos vão surgir por causa disso? Quarta trombeta, a escuridão no sol, a lua e as estrelas. Apocalipse 8 e 12. 1/3 do sol, da lua e das estrelas vai ser o quê? Escurecido, afetando 1/3 do dia e da noite. Perda de luz, perda de orientação, causando trevas físicas e uma atmosfera de confusão e medo entre os habitantes da terra. Você sabe tudo que depende do sol, não é? Você sabe tudo no mundo que depende do sol, depende desse sistema que nós temos para produzir, e vai parar tudo. 1/3 reduzido. Imagina esse momento. Quinta trombeta, gafanhotos demoníacos. Gafanhotos demoníacos atormentam aqueles que não possuem o selo nas suas testas. Representa um tormento espiritual e psicológico sobre os ímpios, mas sem lhes causar morte. Sabe o que isso aqui nos traz? Não são gafanhotos gigantes, não é? Mas um tormento, algo que vai trazer um sofrimento terrível, mas não vai matar. Vai ser sofrimento, vai ser angústia, mas as pessoas não vão morrer tão fácil. Vão ser a primeira intensidade do juízo aumentando. A sexta trombeta, liberação dos 4 anjos. 4 anjos são soltos no rio Eufrate, liderando o exército de 200 milhões que matam 1/3 da humanidade. Aqui traz a imagem da destruição em massa, morte generalizada, um aumento significativo do sofrimento global. Haverá uma grande matança, e agora, já indo para o final desse período da tribulação, surge então a sétima trombeta, a proclamação do reino de Deus. A sétima trombeta anuncia o estabelecimento do reino de Deus. Relâmpagos, trovões, terremotos, uma forte tempestade indicam a soberania divina e a preparação para os juízos finais das taças, demonstrando agora a reta final. Agora a gente vai chegando no final dos 7 anos de tribulação. Eu já estou quase encerrando então. Vamos lá para as 7 taças. As 7 taças descritas em Apocalipse 16 representam os juízos finais de Deus derramados sobre a terra durante a tribulação, ou seja, nos 3 anos e meio finais. Cada uma dessas taças simboliza a justiça divina contra o pecado da humanidade e a rebeldia diante de Deus. A primeira taça, feridas malignas, Apocalipse 16 e 2. Essa taça traz um julgamento físico específico sobre aqueles que aceitaram a marca da besta e adoraram a sua imagem. Deus vai trazer feridas, úlceras malignas, trazendo um sofrimento extremo, resultante da aliança com o anticristo. Todos aqueles que no período da tribulação adoraram a besta, receberam o domínio do anticristo, vão ser tomados por chagas, úlceras, feridas malignas como consequência da escolha que fizeram. Aqui Deus começa a trazer o seu juízo sobre essas pessoas. A segunda taça, o mar transformando-se em sangue, Apocalipse 16 e 3. Você já deve ter visto também na internet alguém postando esses dias: aí o mar virou em sangue. Não, bem queria que fosse aquela cena só, o mar transformando em sangue.
Apocalipse 16:3 nos fala do mar se tornando em sangue. O julgamento atinge os mares, que se tornam em sangue, como de cadáveres. Obrigado. Esse evento aqui, ele representa uma devastação do ecossistema marítimo, simbolizando não apenas uma destruição ambiental, mas um impacto direto no sustento da humanidade. Imagina os mares se tornando em sangue, como sangue de cadáver. O mau cheiro, a podridão, a devastação que vai se abater contra a humanidade. E por que Deus faz isso? Deus mostrando que o domínio está nas mãos dele, não está na mão do anticristo. Em um momento, as chagas, as feridas tomam conta daqueles que estão marcados pela besta. Em um momento, os mares se tornam como sangue. Em um momento, os rios e as fontes se tornam sangue. Porque a gente fala do mar, mas existem os rios. O rio aqui, como é que chama? Do jardim aqui, o rio ali da Formosa, de repente, Pirari, de repente, vai se tornar o quê? Sangue. Olha que coisa! Esse julgamento descrito como justo é a resposta direta das atrocidades que foram cometidas contra os santos e os profetas que estavam nesse período. É um ato de retribuição divina, enfatizando a santidade e a justiça de Deus. Quarta taça: queimaduras pelo sol. Os homens, com efeito, os homens que se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus. Sabe o que vai acontecer nesse período? Vai ser um calor tão grande que vai causar queimaduras. Imagina o calor que a gente sente hoje e a gente reclama. Imagina aquele calor nesse período que vai se abater sobre aqueles que rejeitaram a Deus e vão queimar-se pelo sol. E ainda assim, o texto diz: e eles blasfemarão contra Deus, mostrando a dureza do coração do homem. Quinta taça: trevas no reino da besta. Esse julgamento atinge diretamente o reino do anticristo, que vai ser lançado em trevas, ou seja, um colapso na autoridade do sistema do anticristo. Eu não sei se você lembra, a gente vai falar isso amanhã, Deus permitindo. A igreja está nos céus, mas a igreja Jesus ainda vai fazer o quê? Depois da tribulação? Vai voltar. Jesus vai voltar e a gente volta junto. Depois desses 7 anos, a gente volta para cá novamente. E então sabe o que Jesus está fazendo? Destruindo toda a estrutura e autoridade da besta e do anticristo, para que ele possa vir e então acontecer uma grande batalha, que falaremos amanhã, Deus permitindo. E então o Senhor vai trazendo a sua justiça, destruindo, colapsando todo o sistema do anticristo, através desta quinta taça. E a sexta taça fala o rio Eufrates secando. O secamento do rio Eufrates prepara o caminho para os reinos do Oriente, simbolizando a preparação para a batalha do o quê? Armagedon. Esse evento demonstra a soberania de Deus, que orquestra o cenário para o confronto final. Se você olhar a geografia bíblica, você vai entender isso aqui. O rio Eufrates, ele impede que algumas nações do norte desçam para Jerusalém. O rio Eufrates é uma barreira entre as nações do norte. Quem são as nações do norte? Irã, Iraque, Rússia e outras nações que estão por ali e que vão descer para Jerusalém. Eles vão atacar Jerusalém. E para passar para chegar ali, esse rio, ele precisa ser seco. O rio Eufrates precisa secar. E Deus, então, preparando o caminho para essa batalha, vai secar.
Porque quando as nações chegarem contra Israel, nesse momento o Senhor Jesus faz o quê? Ele vem, e ali acontece a batalha do Armagedon que a gente ouve. E nesse momento Cristo vem e acontece essa batalha final, e nós, enquanto igreja, chegaremos juntos para esse momento, para ver então a vitória triunfal do nosso Senhor Jesus Cristo. Acontece agora, encerrando aqui, um grande terremoto, uma tempestade final, tratada aqui em Apocalipse 16, 17 a 21. A sétima taça representa o juízo final, um terremoto catastrófico, uma tempestade de granizo devastadora, trazendo então a destruição do sistema mundial corrupto e a manifestação da glória de Deus. A proclamação, feito está, declara o cumprimento do juízo divino. Meus irmãos, isso que nós lemos nos traz a ideia da gravidade e da intensidade da tribulação, mostrando que a ira de Deus vai ser derramada sobre a humanidade. E o que nós temos a ver com isso? Por que nós falamos isso? Talvez você pense, Paulo, você falou aí que a gente nem vai estar aqui nessa época, por que eu preciso saber disso? Para você levar a sua vida cristã com mais seriedade, para você ser um crente mais comprometido com Deus e não brincar, porque Deus não está brincando com as suas promessas, para que você possa encarar a realidade do que é servir a Deus e do grande livramento que Deus traz para nós. Só de nós pensarmos, irmãos, eu confesso que eu preparo esses estudos, eu fico ali no meu escritório horas lendo, meditando e louvando a Deus, e pensar: Deus, obrigado, porque o Senhor nos livra de vivenciar um momento como esse. A figura do anticristo enganando a muitos deve nos fazer pensar como nós precisamos estar atentos para não sermos enganados também. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus, agradecendo a Ele pelo privilégio de hoje nós podermos ser livres de tudo isso. Vamos pedir a Deus que nos ajude a viver uma vida em santidade, que a nossa vida possa ser consertada com Deus como prioridade. Irmãos, nós falamos, eu creio que nós seremos a geração do arrebatamento. Eu creio que nós não iremos passar, a nossa geração não vai passar pela morte. Nós vamos ser arrebatados para encontrar com o nosso Senhor nos céus. Os sinais se mostram claramente. Que o Senhor possa nos encontrar em santidade. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso de estudo e reflexão sobre a Tua Palavra. Nós te agradecemos pela Tua bondade e misericórdia em nos revelar, ó Deus, esses eventos futuros, para que nós possamos nos preparar e viver em obediência à Tua vontade. Pai amado, nós reconhecemos o quanto somos falhos e nós necessitamos da Tua graça. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver em santidade, em vigilância, aguardando com esperança o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, ó Deus, ser encontrados fiéis e irrepreensíveis naquele dia. Senhor, nós oramos por aqueles que ainda não Te conhecem, aqueles que estão perdidos. Nós queremos lembrar e colocar diante de Ti, ó Deus, aqueles que talvez foram lembrados aqui hoje à noite, ao meditarmos sobre isso. Quantas pessoas aqui lembrando de filhos, de familiares, de amigos que não conhecem o Senhor ainda. Ó Deus, tenha misericórdia dessas vidas, salva essas vidas, para que nenhum desses que nós lembramos aqui venha passar pelo que nós estudamos aqui hoje à noite. Tem misericórdia, ó Deus. Abra os olhos, os corações dessas pessoas, para que eles possam ver a luz do Teu Evangelho, que eles venham receber o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas. Usa-nos como instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, para falar com essas pessoas que nós lembramos aqui hoje, que nós possamos levar essa mensagem de salvação a todos que passarem, que estiverem diante de nós e que ainda não conhecem o Senhor como Salvador. Obrigado pela Tua promessa de nos livrar da hora da provação. Obrigado pela esperança que nós temos no arrebatamento.
que essa esperança, ó Deus, possa motivar a cada um de nós aqui a vivermos de acordo com a Tua palavra, sempre firmes na fé, aguardando o glorioso dia em que estaremos contigo para todo sempre. Fortaleça a nossa fé, leve-nos em paz para as nossas casas. É o que nós oramos, com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós encerramos nosso estudo dessa noite. Deus permitindo, amanhã a gente encerra esta série. Amanhã falaremos sobre o milênio, sobre a segunda vinda de Jesus, sobre o Armagedon, e a gente então encerra falando do trono branco, onde todas as pessoas vão comparecer ali. Deus te abençoe, vá desfrutando doce paz do Senhor, lembrando que essa semana